Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe aí o seu comentário, o seu like, compartilhe a mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje eu quero falar com você a respeito de tarefas. Quando saber que uma tarefa é para mim ou quando saber que uma tarefa não é para mim? Posso dar aqui para você o exemplo de uma construtora de veículos e nem todos ali são mecânicos, alguns ali são pintores, outros fazem o acabamento, outros lidam com a parte elétrica do carro, ou como uma obra onde um vai fazer a massa, o outro vai fazer a parte de acabamento, o outro vai fazer a parte de estruturação. Então, quando saber que uma tarefa é para eu fazer ou essa tarefa não é para eu fazer? Por que eu estou falando isso? Eu pego muitas vezes, me observando em algumas situações, pessoas frustradas, pessoas desanimadas, e quando você vai a fundo, você percebe que aquela pessoa está fazendo algo que ela não tem capacidade de fazer. Ela está tentando fazer melhor, ela está tentando fazer algo que ela não vai conseguir ter êxito. Nós vamos entender isso hoje aonde? Na palavra de Deus. Livro de João, no capítulo 16, versículo 7. Jesus disse assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre o Espírito Santo e está atribuindo ao Espírito Santo a tarefa de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E se você já se ligou no tema aqui da nossa mensagem, que é tarefa, você já começou a pensar, peraí, eu acho que em algumas vezes eu tentei executar esse papel. É isso mesmo que essa palavra está querendo dizer? Que muitas pessoas se frustram, desanimam, desistem, porque elas tentam fazer uma tarefa que não é delas, uma tarefa que aqui o Senhor Jesus está atribuindo ao Espírito Santo. Ele tem as ferramentas, ele tem a estratégia, ele tem o poder, ele sabe convencer. Mas quantas vezes você, diante de algo que você queria muito que alguém fizesse e você ficou ali? Você precisa buscar Deus, você precisa crer no Senhor. E você ficou ali coçando a cabeça, pensando o que eu falo, o que eu faço para que essa pessoa ela entenda o óbvio. E você vê que, por mais óbvio que seja, quando a mente, o coração está fechado, a mente está cauterizada por conta das dores, sofrimentos, problemas, a pessoa ela não consegue aderir àquilo que você está falando para ela. Mas quando é o Espírito Santo arde no nosso coração. O Espírito Santo nos visita no sonho. O Espírito Santo usa um filme. O Espírito Santo usa o vento. Ele usa o fogo. Ele usa uma formiga, se for preciso, para poder fazer aquela pessoa entender. Então, para a gente iniciar o nosso devocional, vamos entender uma coisa? Temos que entender quando a obra é do Espírito Santo. Talvez você está olhando para alguém da sua família, para um amigo. Você está olhando para uma situação e você precisa entender quando aquela obra é do Espírito Santo. Para a gente poder nos aprofundar mais nesse assunto, olha que interessante. Quando você começa a trabalhar na vida de alguém, para que essa pessoa fique mais perto de Deus, para que essa pessoa ela consiga alcançar um nível de intimidade com Deus, você precisa observar que nós não falhamos diante dos nossos líderes. Dificilmente eu vou estar diante de alguém que está liderando
a minha vida no sentido de me ensinar a palavra, no sentido de fazer os ajustes em mim, de me dar dicas, de orar pela minha vida, dificilmente eu vou falhar. Vou pegar aqui, vou até tirar o líder aqui, para que alguns entendam melhor, e eu vou colocar a igreja. Você está ali sentadinho, bonitinho, alinhado, olhando para frente, prestando atenção na palavra pregada, ou na hora do louvor, de olhos fechados, mãos abertas, braços estendidos, muitas vezes chorando, porque o ambiente é propício para isso. Aquele ambiente ele não é propício para a desobediência, aquele ambiente não é propício para o pecado. Ele é um ambiente destinado à adoração, a ouvir a palavra. Então, temos que entender que nós não falhamos diante dos nossos líderes, mas falhamos na nossa intimidade. Falhamos quando estamos sozinhos, pecamos quando damos aquela olhada 360 e ninguém ali que vá amanhã e tacar uma pedra possa estar me observando e ali eu vou errar. Eu vou errar afastado das pessoas. Só que lembra da obra que é do Espírito Santo? Falhamos na intimidade, onde lá só o Espírito Santo pode estar. Você está entendendo por que essa obra não é sua? Você está entendendo que essa obra de convencer, ela não pertence a mim, ela não pertence a você? Porque lá na intimidade daquela pessoa, eu não vou poder estar lá. Mas o Espírito Santo está. O Espírito Santo pode. E quando vamos para o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nós nos deparamos com uma palavra que Deus envia ao seu profeta. Talvez a gente não tenha entendido muito bem, mas hoje você vai entender. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui Samuel está na casa de Jessé, o belemita, pai de Davi, pois o rei Saul, ele havia cometido tantas falhas, tantas, que Deus decide levantar um novo rei. E lá vai Samuel para a casa de Jessé, e quando lá o Samuel chega, Jessé ele coloca todos os seus filhos, os filhos bonitos, altos, filhos imponentes. E quando Samuel chega e vê o primeiro, ele fala: poxa, esse daí. Esse tem cara de rei, tem jeito de rei. Esse é um rei. Nossa, nasceu para ser rei. E quando Samuel está se direcionando a tomar uma decisão, o Senhor fala com Samuel, e é exatamente isso aqui que o Senhor fala. Versículo 7 de 1 Samuel 16. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque não vai ser esse daí. Eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui o Senhor não está dizendo para o Samuel olhar para o coração. Aqui o Senhor não está nos ensinando a parar de olhar a aparência e olhar o coração. Aqui ele está explicando como o homem vê e como Deus vê. Para pensar comigo. Seria possível eu ver como o Senhor vê? Jamais. Eu não tenho essa capacidade. Ninguém tem essa capacidade, a não ser que for pelo Espírito Santo em um determinado momento específico, que o Senhor me deu discernimento de espírito. Pelo contrário, o homem vai continuar vendo a aparência e o Senhor o coração. Mas estaria isso errado? Não. E eu vou te mostrar porque não está errado. O homem vê a aparência porque o homem, ele muda a aparência de outro homem. Quando você começa a conversar com alguém e você vai instruindo aquela pessoa e aparentemente aquela pessoa ela vai sendo mudada.
ela vai se vestindo diferente, ela vai falando diferente, ela vai adquirindo o seu vocabulário, ela vai começando a falar palavras que você fala, ela vai começar a se portar talvez do jeito que você se porta. Porém, quando um homem ele está sendo usado para poder mudar um outro homem, esse outro homem ele muda até um certo estágio. Aonde esse estágio ele for aparência, ele vai ser mudado. Tem muitas pessoas que nós olhamos para ela e falamos, puxa, essa pessoa é perfeita. Olha, eu admiro essa pessoa. Só que se você pudesse ter acesso ao coração dela, talvez você a detestaria. Talvez você falaria, misericórdia, eu não quero andar com uma pessoa assim, não. Nossa, a pessoa pensa assim, nossa, é isso que tem dentro dela? Meu Deus, credo, nossa, que nojo, credo, olha aquele pensamento ali. Mas o homem vê a aparência. Só que o Senhor Deus, ele vê o coração. E Deus muda o coração do homem. Só que quando Deus, ele trabalha no coração do homem, Deus muda o coração e por ter mudado o coração, a aparência também é transformada. O que eu chego aqui à conclusão que nossa obra no homem nunca será completa, mas a do Senhor sim. Agora decida você, em algumas batalhas que você está, em algumas lutas que você está enfrentando, vê se essa obra não é do Espírito Santo. E você está tomando essa obra para você. E você está tomando essa obra e colocando sobre os seus ombros, e está lutando, e está começando a dar cabeçada, e está começando a desanimar, está começando a querer desistir, porque não é sua, é do Espírito Santo. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Na verdade, não é um exemplo, né? É só um apontamento. Tem um louvor, um DVD, na verdade. Acho que é o primeiro DVD do cantor Lázaro, que já não está mais entre nós. E nesse DVD, o Lázaro, que antes era de uma banda de axé, e uma vez Lázaro fala que está subindo o Pelourinho. E lá ele tenta falar de Jesus, ele não consegue. Então ele fala, foi lá, falei de Jesus, mas não quiseram me ouvir, tentaram ali me agredir. E aí eu me entristeci, fui falar com Deus. E aí o Espírito Santo bradou no meu coração e disse, Lázaro, apenas pregue, porque quem faz a obra é o meu Espírito. Quando você estiver pregando para alguém, quando você estiver anunciando a verdade do reino para alguém, apenas pregue. Deixa que o espetáculo é feito pelo Senhor Jesus. Deixa que a obra final é realizada pelo Espírito Santo. Deixa que quem salve é Deus. Continue pregando. Continue falando aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Mas os acabamentos, os ajustes, a mudança pesada, só o Espírito Santo pode fazer. Eu quero fazer uma oração por você, para que você não desista. O Senhor tem colocado essa oração no meu coração. A oração que o Senhor Jesus fez por Pedro, quando o Senhor disse, Pedro, Satanás, ele pediu para cirandar você. Ele pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Não desista de lutar por ninguém, mas saiba que essa obra é uma obra do Espírito Santo. Feche os seus olhos, é momento de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu estou diante da tua presença e venho glorificar o teu santo nome, exaltar o teu poder, exaltar o teu amor, exaltar, meu Deus, o teu cuidado. O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso. Ó Espírito Santo, eu sei que muitas pessoas estão querendo parar, estão querendo desanimar, estão querendo, meu Deus, entregar, Senhor, os pontos,
Mas eu intercedo agora por essas vidas, eu intercedo agora por essa pessoa, Pai, que estava achando que as coisas não iam acontecer, porque ela estava olhando para as suas próprias forças, para a sua própria capacidade. Mas essa obra que ela está enfrentando é uma obra que ela precisa entregar ao Espírito Santo, meu Pai. E é isso que eu aqui junto com ela faço. Pai, toma de nossas mãos tudo aquilo que não é da nossa jurisdição, tudo aquilo que não é, Pai, da nossa capacidade, que não é, meu Deus, para nós fazermos. Pai, tome, Senhor. Tome em tuas mãos, tome em tuas mãos a família, tome em tuas mãos, meu Deus, sabe, as complicações, tome em suas mãos, meu Pai, pois nós não temos a capacidade de operar, não temos a capacidade, meu Pai, sabe, Senhor, de governar certas coisas. Então entregamos a Ti todo o governo, Pai, entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, o controle da nossa mente, do nosso coração. Toma a nossa família em Tuas mãos. Meu Deus, que essa pessoa que está ouvindo hoje esse devocional, ela possa agora, Pai, se sentir mais leve. Cumprindo-se o que a Tua palavra diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sabe, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como Pedro, que foi até o Senhor andando sobre as águas, e mesmo tendo o Senhor afundado, mas a tua palavra diz que o Senhor, estendendo a mão, segurou nas mãos de Pedro e trouxe ele, Pai, de novo para a vida. E o Senhor disse para o mar: cesse, chega, chega dessa tempestade. E os discípulos ficaram olhando para o Senhor e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, Pai, talvez essa tempestade que essa pessoa está vivendo agora possa estar, meu Deus, bagunçando a mente dela. Mas existe um Deus, existe um Senhor sobre a nossa vida que diz ao vento para e o vento para, que diz ao mar cessa e o mar cessa. Pai, toma a frente da nossa vida, toma a frente da nossa batalha. É o que nós te pedimos, crendo em Ti, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus te abençoe e até o próximo devocional.